Mas se eu te dissesse que chutar uma questão antes de saber a matéria te faz lembrar 3 vezes mais do que estudar a teoria primeiro, eu não tô falando de adivinhação aleatória, eu não tô falando de encarar a prova sem preparo, eu tô falando de um fenômeno neurológico chamado de Generation Effect, descoberto em 1978 por Slameca e Graff na Universidade de Toronto, que provou que o cérebro aprende mais quando gera a resposta errada do que quando recebe a resposta certa. A ciência já sabe disso há 50 anos, mas o sistema educacional te ensina exatamente o contrário. Então hoje eu vou te mostrar por que aquele conselho de nunca chutar, de só fazer questão depois de dominar a teoria, é a maior sabotagem do teu aprendizado. E no final desse vídeo você vai entender por que errar de propósito é a estratégia mais inteligente que existe, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e cara, eu preciso começar quebrando um dogma que provavelmente está enraizado na tua cabeça desde criança. Você já ouviu aquela frase? Não faça questão se você ainda não estudou. Você só vai criar vícios, você vai memorizar a resposta errada, vai confundir o teu cérebro. Alguns professores repetem isso, cursinhos pregam isso, todo mundo acredita nisso de certa forma. E eu também acreditava. Quando eu estava no cursinho, estudando para concurso, então eu tinha um ritual sagrado. Primeiro eu estudava toda a teoria, lia o capítulo inteiro, fazia resumo, revisava, e só depois, quando eu achava que dominava aquele assunto, aí sim, eu ia pro caderno de questões. E eu me sentia mega organizado, metódico, tipo, esse é o jeito certo de estudar. Só que, sabe o que acontecia? Eu esquecia tudo em 2 semanas, porque o meu cérebro nunca tinha lutado pela informação. Ele tinha recebido tudo mastigado, arrumadinho, sem nenhum esforço cognitivo real. E aí, quando chegava a prova, eu olhava pra questão e pensar, caramba, eu sei que eu estudei isso, mas eu não consigo acessar isso, porque a informação estava arquivada num lugar superficial, não estava grudada. Agora, deixa eu te contar o que a ciência descobriu e mudou tudo. Em 1978, 2 pesquisadores chamados Norman Slameca e Peter Graff fizeram um experimento que virou o alicerce da neurociência do aprendizado. Eles pegaram 2 grupos de estudantes universitários. O grupo A, ele recebeu uma lista de palavras para memorizar tudo, tipo cachorro, mesa, cadeira, tinha 50 palavras no total. A galera leu, releu, ficou uns 20 minutos estudando a lista. E o grupo B não recebeu a lista completa. Eles receberam frases com lacunas, tipo, o animal tem 4 patas e lá. E tinham que tentar completar sozinho. Claro, eles chutaram pra caramba, erraram metade, falaram gato, falaram lobo, falaram qualquer coisa. Mas depois de tentar, eles recebiam a resposta correta, cachorro. E aí, eles viam que tinham errado. No teste imediato, 10 minutos depois, o grupo A foi um pouquinho melhor. Eles tinham acabado de ler, estava fresco na memória, mas 1 semana depois, o resultado inverteu completamente. O grupo B, que tinha chutado e errado, lembrou 3 vezes mais que o grupo A. 3 vezes, cara. Não é uma diferença pequena. É a diferença entre passar raspando e passar com folga. E os pesquisadores chamaram de Generation Effect, que seria o efeito de geração. A tese é simplesmente brutal. O cérebro humano marca como importante aquilo que ele teve que gerar, mesmo que tenha gerado errado. Porque o ato de tentar, de buscar na memória, de especular, de errar, de criar, cria uma marca neural muito mais forte do que simplesmente receber a informação. Pronto. É tipo a diferença entre alguém que dá um presente embrulhado e você tem que caçar esse tesouro. Quando você caça, você lembra do caminho, das pistas, do esforço. Quando te dão um pronto, você nem lembra quem te deu dias depois. E agora vem a parte que vai explodir a tua cabeça. Tem outro estudo desde 2009 do pesquisador Nat Cornell, que testou especificamente o pré-teste. Ele pegou estudantes de biologia e dividiu em 2 grupos. O grupo A estudou o capítulo de genética antes de fazer as questões, leu tudo, entendeu os conceitos e se sentiram mega preparados. E o grupo B fez as questões primeiro, sem ter estudado nada. Chutou na cara, errou, e errou feio, a galera ficou frustrada, e só depois deles tentarem e errarem, o professor deu a aula sobre genética. No final, o grupo B arrasou, detonou com o grupo A. Eles lembraram mais conceitos, aplicaram melhor as situações novas, e o mais louco, eles relataram que as aulas fazem muito mais sentido depois de terem tentado sozinhos, porque o cérebro deles tinha mapeado o território do erro. Eles sabiam exatamente onde tinham errado.
Então, quando a resposta certa veio, ela grudou com força emocional. Não foi só informação, foi correção de um erro que doeu. A dor cognitiva gruda na memória. Agora eu sei o que você está pensando, Felipe, mas se eu chutar errado, eu não vou memorizar a resposta errada e confundir tudo. E a resposta é não. Esse é o mito gigante que não tem base científica nenhuma. O teu cérebro, ele não é burro. Ele sabe a diferença de um chute de uma informação confirmada. Na verdade, o contraste entre o que você pensou e o que é de verdade é exatamente o que cria a memória forte. Tem um nome para isso na neurociência chamado de Prediction Error Signal. É um tipo de alarme que toca no cérebro quando a realidade é diferente da expectativa. E esse alarme libera dopamina, que é o neurotransmissor que marca experiências como importantes. Então, quando você chuta cachorro e a resposta é cachorro, não tem alarme. O cérebro registra como informação comum. Mas quando você chuta gato e a resposta é cachorro, o alarme toca. A dopamina sobe e o hipocampo marca aquilo como algo que precisa ser corrigido e lembrado. É o mesmo mecanismo que fez você lembrar da vez que você errou feio em público. Você não esquece porque doeu. E lembra. E olha, tem outro benefício escondido nessa estratégia. Quando você tenta antes de saber, você identifica suas próprias lacunas em tempo real. Você percebe exatamente o que você não sabe. E aí, quando você vai estudar a teoria depois, você não estuda tudo igual. Você estuda com foco cirúrgico nas partes que você errou, nas partes que você não sabe. Mas quando você estuda a teoria primeiro, você não sabe o que é importante, porque você mascarou as suas dificuldades. Você lê tudo com a mesma atenção, ou pior, você não presta atenção em nada, porque tudo parece tão fácil na hora da leitura. E aí, na hora da prova, a surpresa, você não sabe aplicar. Então, o protocolo correto, baseado na ciência, é o seguinte. Primeiro passo, você pega a lista de questões antes de estudar qualquer teoria. Segundo passo, você tenta resolver na base do raciocínio lógico, na intuição, do que você já sabe das outras matérias. E aí vai se perguntar, mas eu vou errar? Vai errar pra caramba. Se tu vai ficar frustrado, mas provavelmente, quase certeza. Mas anota os erros, marca as questões que você não fazia ideia, destaca o que você chutou. E o terceiro passo, agora sim, você vai estudar teoria, mas você não vai estudar tudo linearmente. Você vai direto nas partes que explicam as questões que você errou. Estudo com propósito, não estudo genérico. Quarto passo, você refaz as questões do zero, sem consultar nada. E aí você confere se agora você acerta. Se ainda errar, você volta na teoria de novo, mas cada vez mais focado. E o mais louco é que esse método é mais rápido do que o tradicional, porque você não perde tempo estudando o que você já sabe. Você faz um estudo cirúrgico apenas daquilo que você não sabe. Você vai direto no que precisa ser consertado. E a eficiência é enorme. É eficiência cirúrgica. E cara, quando eu mudei para esse método, a diferença foi absurda. Eu parei de ter aquela sensação de estudar muito e não saber nada. Porque eu sabia exatamente onde estavam os meus erros e o que eu precisava buscar para corrigi-los. Eu consertava os erros, eu não fingia que eles não existiam. E acima de tudo eu tinha mapeado eles, porque eu fiz as questões antes da teoria. E tem mais uma camada nisso, que é profundo. Quando você erra de propósito, você desenvolve o que os pesquisadores chamam de tolerância ao erro. Você para de ter medo de errar, e isso é crucial, porque a maioria dos estudantes trava na prova, não por falta de conhecimento, mas por medo de errar. Eles veem uma questão diferente, pensam, caramba, eu nunca vi isso, e não dessa forma. Vou deixar em branco, eu vou segurar. Mas se você treinou chutar
tentou errando 1000 vezes no estudo, você desenvolve confiança para arriscar. Você pensa, beleza, eu vou tentar pelo raciocínio, vou eliminar as absurdas, vou usar a lógica e muitas vezes você acerta. Não porque você estudou aquilo, mas porque você treinou o músculo do raciocínio. E olha, eu entendo que isso vai contra tudo que te ensinaram. A escola te ensinou que erro é vergonha, que você precisa saber antes de tentar e que chutar é um desleixo, mas a ciência tá te dizendo o contrário há 50 anos. Erro intencional é estratégia. Chute educado é método. Tenta antes de saber. Tentar antes de saber é a forma mais eficiente de aprender. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você vai parar de perder tempo estudando teoria que não gruda. Então, se o que eu te falei aqui faz sentido, eu tenho um convite para te fazer. Lá na comunidade Acurácia, a gente trabalha com o método de pré-teste sistêmico, que é exatamente esse protocolo que eu acabei de explicar. Todo dia a gente tem listas organizadas por dificuldade, com gabarito comentado, focado em corrigir o raciocínio, não só dar a resposta. E tem uma galera lá dentro que largou o medo de errar e começou a usar o método como combustível de aprendizado. O link está na descrição. E se você quiser continuar nessa linha, eu tenho outros vídeos aqui no canal, bem como artigos publicados também. Todos os links estão na descrição. Te convido a fazer parte também da comunidade Acurácia. Para de ter medo de chutar. Começa a chutar de propósito, porque o erro que você comete hoje é o acerto que você vai ter na prova. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Eu me chamo Felipe Lewandowski, bons estudos e até mais.